Olá, amigos e amigas. Hoje vou relatar o que aconteceu comigo há 4 anos atrás. E eu quero relatar esta passagem e fazer uma referência ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há 4 anos atrás eu estava saindo de casa para trabalhar e estava subindo esta rua. Vejam, os senhores e as senhoras, que é necessário acelerar um pouco mais o carro para subir. Muito bem. Então eu estava acelerando o carro, subindo, e aí, como está passando este carro, como os senhores e as senhoras podem ver, passam carros neste cruzamento. Muito bem. Só que ocorre que aqui há uma valeta. O carro precisa parar, a preferência de quem está subindo. E lá também, lá na frente, há uma outra valeta. Muito bem. Então eu estava acelerando o carro, subindo, e de repente me veio a ideia, buzina, e eu buzinei. Só que ao buzinar, este outro carro que vinha da esquerda, ele passou direto. E no que ele passou direto, ele acertou o carro que eu estava dirigindo. Só que ele acertou o carro que eu estava dirigindo, não na porta do motorista, acertou no motor. E quando ele acertou no motor, o carro dele foi para lá, mais para outra esquina, e o meu carro foi parar em cima daquele muro. Muito bem. E o que aconteceu? Em virtude desta batida, eu bati a cabeça na coluna do carro. Essa coluna, essa parte mais dura que fica em cima da porta. Mas por que eu estou registrando tudo isso? Vejam, senhores, novamente as senhoras, que necessariamente quem vem daqui de cima ou quem vem de lá precisa parar por causa da valeta. Se passar rapidamente, vai ter problema na passagem. Mas não foi o que aconteceu naquele dia. O rapaz passou direto e eu subindo, obviamente, poderia estar numa velocidade um pouco mais baixa, estava mais ou menos 50 km por hora e etc. Enfim, ele acertou-me. Mas por que eu estou registrando isso para os senhores e as senhoras? Quero registrar o seguinte: como eu bati a cabeça na coluna, eu fiquei com uma dor de cabeça muito forte desse lado esquerdo da batida. Ele acertou o meu carro do lado esquerdo. Mas se ele tivesse acertado o meu carro na porta do motorista, provavelmente eu teria morrido. O que acontece? Os espíritos que não desejam o meu bem inspiraram esse rapaz para que ele pudesse passar direto nesse cruzamento. E me inspiraram também negativamente para que eu pudesse não diminuir a velocidade e acelerar a velocidade. Foi o que eu fiz. Mas os bons espíritos, o meu espírito guardião, o meu anjo da guarda, inspirou-me, buzina, e eu buzinei. E esta buzina fez com que este rapaz voltasse a atenção, e nestes milésimos de segundo, ao invés de ele acertar-me na porta do motorista, ele acertou no motor. O meu carro ficou bastante danificado, o carro dele teve perda total, e quando ele acertou no motor, obviamente que a minha vida foi salva, e também, obviamente, a vida deste rapaz. Então eu poderia dizer meus amigos, poderia dizer aos senhores e às senhoras: puxa, que sorte que eu tive, sobrevivi. Claro, sobrevivi. Mas isso nós precisamos ver, a interferência dos bons espíritos, e obviamente também estamos aqui falando sobre a interferência dos espíritos que querem o nosso mal. Se há os espíritos que querem o nosso mal, há também os espíritos que querem o nosso bem. E esses espíritos que querem o nosso bem, eles neste caso em particular me salvaram. Qual é a referência do Evangelho segundo o Espiritismo que eu quero mostrar para os senhores e as senhoras? A referência encontra-se no capítulo
27, o capítulo 27, pedi e obtereis, no item 8. O item 8 nós temos o seguinte: tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto, sofre horrivelmente de sede, sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão, ora pedindo a ajuda de Deus e espera, mas nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e com isso coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me destes. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não o da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga este caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira eu teria convencido da intervenção da providência, primeiramente para lhe ensinar o que é necessário e ajudar-se a si mesmo e usar as suas próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação de criança que, ao cair, vendo alguém pôs-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que o acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Qual que é o resumo de toda essa história? O resumo de toda essa história é que Deus, os bons espíritos, o nosso guia espiritual, sempre está atento à nossa vida. E seria muito falta de fé, neste dia em particular, eu dizer: puxa, que sorte. Não, eu tenho a certeza que havia aqueles espíritos que desejavam o meu mal e queriam matar-me, inspirar-me negativamente para eu acelerar, não diminuir no cruzamento, o rapaz também para acelerar e não parar. E, em resumo, os bons espíritos nos salvaram, eu e o rapaz, de uma coisa pior, não é? Das nossas mortes, né? Da nossa passagem, da morte do corpo, obviamente, mas da nossa passagem para a vida espiritual naquele momento. Então não foi sorte, foi, obviamente, a influência dos espíritos amigos que nos ajudaram naquele momento, para que nós pudéssemos continuar a nossa caminhada e a nossa vida. Então, fica essa conversa, né, que nós estamos tendo no dia de hoje, para que nós possamos estar atentos ao mundo espiritual que sempre está nos ajudando e aqueles, obviamente, que querem nos prejudicar. Portanto, que possamos manter o nosso pensamento em sintonia com o bem, um pensamento de otimismo, para que possamos cada vez mais ganhar a confiança e a ajuda desses bons amigos espirituais. Um abraço e até a próxima.